Sim, de tanto falarmos do sino da Igreja Matriz São Francisco Xavier, ela é o nosso tema de hoje. Você vai descobrir coisas interessantes sobre a construção da igreja, o motivo por terem escolhido São Francisco Xavier como padroeiro da cidade de Registro e uma grande curiosidade. Mesmo São Francisco Xavier ter morrido no século XVI, até os dias de hoje é possível ver o corpo dele. E eu vou explicar tudo isso para vocês. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado assim que tivermos novos vídeos, deixar aquele like para fortalecer Registro também no YouTube e sem mais demora, bora para mais um Resenha Registrense. A ideia de construir uma igreja aqui em Registro, na época que ainda éramos apenas um bairro de Guape, teve origem nos anos 20. A iniciativa foi por parte da empresa KKKK, que angariou fundos juntos aos colonos e a empresários japoneses para a devida construção, que na época tinha como objetivo criar na colônia de Registro um simbolismo urbano local, para representar o esforço de integração de símbolos religiosos que se harmonizassem com os valores brasileiros. Da mesma forma que as cidades setecentistas aqui no Brasil, ou seja, do século XVII, Registro também teria um símbolo religioso de destaque, visível a quem acessasse a cidade pelo rio Ribeira de Guape. E esse foi o motivo da igreja ter sido construída no alto do Morro do Espia. Morro este que leva esse nome por conta dos portugueses que ficavam no alto do morro, espiando as embarcações se aproximarem do posto de registro, para fazer o devido registro do ouro para a coroa portuguesa, pagando 1/5 de tudo que era garimpado na região. E para fazer esse devido controle, os portugueses colocavam uma corrente de ponta a ponta nas margens do rio, para evitar que qualquer espertinho tentasse passar por despercebido. Mas voltando à questão da igreja, ela foi construída no alto do morro para ser notada por todos que passavam ali, naquela rota do rio Ribeira. E antes dela ser construída, o terreno não tinha muita utilidade. Existia apenas um campo plano para a prática de esportes, que era utilizado pelos moradores daquela época. Em 1926 foi lançada a pedra fundamental, com a bênção de Dom José Maria Pereira de Lara, que na época era bispo da Diocese de Santos. Em 1928, com a ajuda do padre Aloísio Rossem, a construção foi iniciada e concluída 3 anos mais tarde, em 1931. Muitos nunca prestaram a devida atenção, mas no brasão da igreja é possível identificar algumas informações importantes. Por exemplo, o tori, que é um símbolo japonês e mais do que um ornamento arquitetônico, representa a abertura para um estado divino. Simboliza a passagem do mundano para o sagrado e dessa forma simboliza a tradição dos imigrantes japoneses que chegaram a essas terras. E o símbolo no brasão faz recordar tantas famílias japonesas e descendentes que ainda hoje fazem parte da comunidade. Também podemos identificar outro símbolo interessante, que é as montanhas e o rio, que tem o papel de representar o Vale do Ribeira. Cercado da beleza das montanhas, banhado pelo rio Ribeira de Guape, leva a água e a vida para muitos municípios da Diocese de Registro. E na faixa contém o nome da igreja, São Francisco Xavier, e a data de fundação da paróquia, 1º de outubro de 1931. E aproveitando o gancho do nome da igreja, a escolha de São Francisco Xavier como padroeiro da cidade deu-se por conta dele ter sido considerado pela Igreja Católica Romana como um missionário que tenha convertido mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro depois de Paulo de Tarso, mais conhecido como São Paulo, merecendo o título de Apóstolo do Oriente. Como o título já explica, ele exerceu a sua atividade missionária no Oriente, especialmente na Índia Portuguesa e no Japão, e morreu na China no século XVI. Por todo esse trabalho no Japão, ele foi escolhido como padroeiro da cidade de Registro e, consequentemente, deu nome à igreja matriz do nosso município. E a grande curiosidade sobre São Francisco Xavier é que desde 1637 seu corpo foi colocado numa urna de vidro e prata, onde permanece até hoje em exposição
na Basílica Bom Jesus, que fica na Índia. E para concluir o nosso resenha de hoje, vamos assistir um trecho do documentário Os Verbitas no Vale do Ribeira, que mostra a nossa igreja matriz na época do ex-prefeito Samuel Moreira. Confira. Ele veio para o Vale do Ribeira em 1927, a convite do bispo de Santos, naquela época, Dom José Maria Pereira, e foi um convite muito específico, né, para se trabalhar com a comunidade japonesa, que havia recém-chegado no Brasil, e Iguape, Registro, foram as primeiras comunidades japonesas do Brasil. E nós tivemos 2 verbitas fazendo esse trabalho, né? Um se fixando mais em Iguape, o padre Frederico Hellenbrock, e se fixando em Registro, o padre Aloysio Rosten. E somente bem mais tarde, em 1975, o Vale do Ribeira se transforma em diocese, como diocese de Registro, dentro do apoio, então, do então bispo de Santos, Dom Davi Picão. Eu estudava próximo à igreja e costumava assistir às missas das 7 da manhã, né? Antes de começar os estudos. E aí, num belo dia, o padre Guilherme se aproximou de mim e perguntou: eu te vejo aqui todo dia na igreja, como que você se chama? Eu levei um susto danado, nunca esperava que o padre ia se aproximar de mim, não é? E aí cheguei em casa assustado, eu falei para a mãe, não volto mais para a igreja não. Por quê? Porque o padre veio conversar comigo. Aí a minha mãe falou assim: pois então por isso que você tem que ir para a igreja, porque o padre te descobriu. E assim começou, não é? Ele me convidou para participar dos encontros juvenis e uma série de atividades na igreja. Então, daquele jovem anônimo de participação anônima na igreja, comecei a me envolver plenamente nos movimentos eclesiais, começando com o neocatecumenato. Eu cheguei lá como padre, então, em 64. Minha preocupação, né, era formar comunidades. Eu acreditava muito nas comunidades, né? Sem isso, eu acho que não ia para frente, né? E isso, então, estava muito ligado, acho que também ao nosso ideal verbita, né? edificar a igreja, corpo de Cristo, sob a autoridade do sucessor de Pedro, permanecer fiel na sua unidade com o colégio dos bispos. Quero o nosso Pai na luz quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a imarcessível coroa da glória. Quando Dom José Luiz Bertani assumiu, o contexto eclesial já era outro, tá certo? A igreja já tinha perdido esse profetismo. Contudo, Dom José Luiz Bertani ele tem se esforçado muito para tornar a diocese uma diocese acolhedora. Ele se esforça muito na formação dos leigos,
tanto assim que criou um curso de teologia para leigos. Em todos os momentos assim de manifestações, momentos assim duros da luta, ele sempre se faz presente e também sempre dá abertura, sempre dá apoio. Bem-vindos todos, peregrinos do nosso estado, a esta romaria, bem como a todos que chegaram do Vale do Ribeira. Não deu para fazer esta romaria da terra no quilombo de Morro Seco, município de Iguape. Choveu muito, o morro que era seco ficou molhado. Muito agradecemos à comunidade de Morro Seco por tudo que fizeram por esta romaria. Estamos chegando a mais um final aqui do Resenha Registrense. E como de costume, eu quero mandar um abraço aqui para o Carlos Eduardo Minami, o meu amigo Lucas Iudi, meu querido amigo Nosiel Pedroso, que já me contribuiu muito também diversas vezes, ao meu amigo Chaves, Vitor Chaves, forte abraço, Vitor, o meu irmão Wellington Sá, minha amiga Silvia do canal Coisas de Gugu e Juju Oliveira, João Vitor Queiroz, Marcelo Rodrigues da loja Cotton Company, o meu amigo Rildo Júnior 013, Kátia Campos, que é filha do Jox, Wilton Rodrigues, meu maninho do coração, e a minha mana Adriana Rodrigues. E como não poderia faltar, meus amigos, um resenha que foi especial à matriz São Francisco Xavier, ela precisa tocar o seu sino para não quebrar a tradição, tá legal? Você sabe, sempre que o sino toca é para você verificar se o seu sininho está acionado, para você nunca perder nada aqui no canal, tá legal? Forte abraço e até a próxima!